Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fábio e vim aqui partilhar um pouco do meu conhecimento, trocar experiência com vocês sobre espiritualidade. Eu desde, sei lá, uns 7 anos de idade, nasci numa família católica, como todo brasileiro, né? Nasce numa família católica, mas nunca pratiquei de fato o catolicismo, né? Ia algumas missas, como quase os católicos que falam que são católicos não praticantes, né? Ia nas missas, algumas missas, mas não me encontrava dentro daquilo, né? Do rito, tudo, eu achava muito repetitivo. Então eu não conseguia me encaixar ali. E com isso passei o espiritismo, né? Minha mãe era espírita, é espírita ainda, umbandista, então frequentei alguns centros de umbanda, depois conheci o candomblé. E por certo tempo da minha vida eu segui dentro da religião da umbanda, do candomblé. E até que um dia eu achei que aquilo também era pouco. Tinha um certo sentido para mim, mas não me completava, porque não respondia algumas coisas. Eu estudo projeção astral já faz 7 anos, mas eu venho tendo projeções astrais desde os 15 anos mais ou menos. Projeção astral, para quem não sabe, é a saída do corpo de uma forma consciente. Logicamente que no início eu duvidava muito disso, sabe? Porque eu achava que era coisa da minha cabeça, achava que era meio que loucura da minha cabeça. E eu não tinha com quem partilhar isso na época, né? Até as mães de santos que eu conhecia na época contavam, falavam que eu via, tentavam uma explicação dentro da religião da Umbanda mesmo, né? Que eu praticava na época. E nunca ninguém soube me responder o que era isso, né? Eu lembro que na minha primeira projeção, acho que eu tinha uns 16, 15, 16 anos, por aí, eu saí do corpo e de uma forma lúcida, né? Que eu olhei e eu vi o meu corpo estava deitado, eu pensei que eu tinha morrido, né? Aquilo me deu um desespero muito grande. E eu lembro que eu andava e eu via a casa onde eu estava, né? Mas e aí eu via meu corpo lá e eu pensava que eu tinha morrido. E aí eu lembro que eu mergulhei até que eu despertei, né? E aí pra mim aquilo ficou assim, não, isso é um sonho. Isso é uma coisa que tá passando na minha cabeça, tipo assim, coisa de adolescente que precisa do firmamento, sabe, gente? E, foi ficando mais frequente isso, né? Foi ficando mais frequente. Até que eu comecei a ver algumas coisas que eu comecei a assustar, né? Eu via gente não, mas eram espíritos, né? Eu via espíritos dentro da casa que eram seres que não conviviam comigo ali, né? Eu morava com a minha mãe, com a minha avó, uma tia minha, e eu via seres que não estavam ali, né? Via preto velho, via alguns outros seres que hoje eu tenho um entendimento do que é, mas com 15, 16 anos eu não tinha. E eu lembro uma passagem de um fato que aconteceu, que em uma das minhas primeiras projeções, eu lembro que eu tinha feito o desdobramento, e nesse desdobramento eu vi um ser com uma veste azul, um azul celeste, muito marcante isso na minha cabeça, assim, sabe? Não sai. Eu não consigo falar assim, lembro vagamente. Não, eu lembro como se tivesse acontecido há 5 minutos atrás, entendeu? Eu saio do corpo, olho e vejo um ser a meia altura, de costa pra mim, tá? Cabelos claros, posso dizer que é loiro, mas não era um loiro, era um cabelo claro, né?
com uma veste celeste, azul celeste, muito bonita, né? E não falou comigo, não vi de rosto, tá? Vi de costa, não falou comigo verbalmente, mas me transmitiu uma paz. Eu não tive medo daquilo. E aí eu lembro que quando eu despertei disso, quando eu voltei pro corpo, na projeção, que eu fiquei muito encucado com aquilo, incomodado com aquilo, né? Porque ninguém da minha idade tinha esse tipo de situação. Ninguém da minha idade tinha esse tipo de conversa. A gente não conversava sobre isso. Ninguém sentava assim, você sai do corpo, não. A conversa era outras, coisas de adolescente, era futebol, era coisa de time, era namoradinha, baladinha que tinha na época e tal, mas ninguém falava dessas coisas, então não tinha com quem conversar. E as pessoas com quem eu tinha com quem eu podia conversar não sabiam me explicar sobre isso, né? E eu lembro que muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu lembro que eu falei com uma mãe de santo na época, dei as características como eu estou falando agora. Eu falei, era assim, era assim e tal. E essa mãe de santo não soube me explicar, porque eu acreditei naquele tempo, naquele momento, que era uma entidade do centro, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu expliquei quem que era, e assim, eu não vi rosto, não ouvi voz, mas senti que era uma presença masculina e que me transmitiu paz. Eu não tive medo daquela visão que eu estava tendo, e já não tinha mais medo de estar fora do corpo. Eu via meu corpo e já não me amedrontava mais, porque eu sabia que eu não ia morrer. Eu já tinha uma certa consciência que não era minha morte ali, mas também não sabia explicar o que era. E naquela época, nós estamos falando aí metade dos anos 90, não tinha internet da forma que tem hoje, né? Livros sobre projeção astral, você esquece. Você ia na biblioteca, não tinha isso, né? E eu também nem sabia o que era projeção astral. Eu sabia que acontecia comigo. E eu sabia que também ninguém conversava sobre isso e pra mim falar assim, eu tenho algo parecido com isso. Não tinha ninguém. O que mais me aproximava disso era a própria Umbanda, né? Que era, só que a Umbanda, na verdade, você não sai do corpo, né? A entidade se manifesta juntamente ao seu corpo físico, às vezes com consciência, às vezes sem consciência, mas você não sai do corpo. E eu vim descobrir a projeção muitos anos depois disso, através de outros processos que eu passei, né? E me tornei isso, uma mistura de várias culturas religiosas. Depois conheci um pouco do cristianismo, do protestantismo, né? Então conheci várias vertentes religiosas e nenhuma me encaixava, porque faltava a complementação. Porque assim, por mais que o espiritismo, a Umbanda, o evangélico, o católico tratam do mesmo Deus, mas é sempre rigoroso, né? Sempre tem, olha, se você não fizer assim, você vai ter uma punição assim. Na verdade não, né? Na verdade o que existe é a lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, que é você não é obrigado a plantar, mas aquilo que você plantar você vai colher de uma forma ou de outra. Ou seja, nessa experiência, ou seja, em outra experiência. E o que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou lá atrás, né? Mas não existe esse Deus rigoroso, né? Deus é o Criador. Deus jamais ia colocar a sua criação para sofrer gratuitamente, né? Mas existe, logicamente, a lei de causa e efeito. Então, a partir desse momento, eu deixei de ir na igreja evangélica, e já tinha deixado Umbanda, né? E comecei a estudar por mim mesmo, né? Por mim mesmo, buscando.
e continuava tendo as projeções durante todo esse processo. Dentro da Umbanda, conheci uma parte do Candomblé, que também foi onde eu comecei a desenvolver minha mediunidade, né? Eu já tinha uma mediunidade, mas não uma mediunidade de incorporação, que eu vim conhecer depois, e só depois que eu deixei todo esse processo que eu vim entender como é que funcionava uma incorporação. Porque até isso, por mais que eu já sabia na prática como funcionava, eu não sabia o processo. Né? Hoje eu entendo como é que é o processo, mas eu não entendia. E eu só vim entender as coisas que eu passo hoje, ainda passo, hoje, através do estudo da projeção, através de leitura de Wagner Borges. Depois eu conheci o Saulo Calderon, né, a Meire, e foram pessoas que eu acompanhei, que eu consegui ler, né, Valdo Vieira, né, que eu comecei a ler, que eu comecei a acompanhar e ter um entendimento sobre isso, né? Ter um entendimento sobre a projeção. Hoje eu sei que a projeção, todo mundo sai do corpo, todo mundo sai do corpo, só que algumas pessoas saem com consciência, né? Saem com consciência. O que é a consciência? É eu saber que aquilo que eu estou passando naquele momento não é um sonho, mas também eu não estou acordado. Eu estou numa outra dimensão, numa outra esfera, que aquilo eu tenho consciência. Eu quero pegar um copo. Na projeção consciente, você pensa, só vou pegar esse copo aqui e pega o copo. Quando você não tem uma projeção consciente, as coisas vão acontecendo como se fosse um filme, onde você vê que você participa, mas você não tem controle daquilo que você faz. Eu não sei se ficou claro isso, né? E muitas vezes a gente vive um sonho lúcido, que é na verdade uma projeção sem total consciência daquilo que você está fazendo, mas você está fazendo, né? Você está aprendendo, você está contribuindo, você está exercendo. E para mim o aprendizado melhorou no sentido de eu entender quem eu sou, de entender o meu propósito na vida, né? Meu propósito como espiritualista, que na verdade como todo mundo, é aprender, evoluir espiritualmente. E eu tomei a decisão de não evoluir sozinho nesse meu despertar, mas tentar contribuir com mais pessoas que talvez passem pelo mesmo processo e não tem com quem conversar, e não tem com quem trocar essa informação, essas ideias, né? Então eu resolvi montar esse canal para falar sobre espiritualidade, falar sobre experiência extracorpórea, né? Que seria minhas projeções, e eu vou contar durante os vídeos que virão para frente algumas experiências que mais me marcaram, né? E as que vão vir, com certeza, e sempre com muita responsabilidade, sempre com muita humildade. Eu estou aqui como um instrumento, né? Um instrumento da espiritualidade para falar, para transmitir aquilo que os espíritos querem que eu transmita, né? Então, antes de começar esse vídeo, eu pedi para que tudo que eu falasse aqui fosse induzido através da espiritualidade, fosse induzido pelos seres que aqui se encontram. Eu tinha feito, antes de gravar esse vídeo, 4 outros vídeos, né, falando de temas sobre o despertar espiritual, falei sobre projeção astral, falei sobre reforma íntima e falei sobre os seres índicos. Mas só que eu usei uma forma mais seguindo a tendência do YouTube, né? Com chamadas, com muitos negocinhos embaixo aí e tal, sigma. Mas na verdade não é isso que a espiritualidade espera de mim, né? Não é isso. Eu não quero ser um midiático. Eu quero poder transmitir a verdadeira espiritualidade, né? O verdadeiro sentido espírita da situação, né? Eu quero poder contribuir com o despertar espiritual de cada um de vocês. Então eu agradeço aí vocês estarem me acompanhando,
sejam muito bem-vindos, tá? E vamos falar um pouco do que é a projeção, o que é, como eu disse, não vou cortar, tá? Mas nós vamos falar hoje um pouco da projeção, nós vamos falar em outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a reforma íntima, né? A reforma íntima é uma coisa que eu fiz faço frequentemente isso, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos. E se nós estamos encarnados nesse plano, é justamente para isso, para a gente corrigir nossas imperfeições e evoluir espiritualmente. Então, estar encarnado é uma oportunidade da gente estar evoluindo, aprendendo com os nossos erros, né? Com os nossos erros, com nossas experiências, com as nossas dificuldades, para evoluirmos no plano espiritual, né? No âmbito espiritual. E o que é reforma íntima? Reforma íntima são ações que nós temos, atitudes que nós temos, que no fundo nos ferem, nos magoa por ser assim. Ah, eu sou uma pessoa estúpida, eu sou uma pessoa briguenta, eu sou uma pessoa que reclama demais, ou então eu tenho vícios que me incomodam, eu tenho atitudes que me incomodam, eu tenho problemas com meu pai, eu tenho problemas com a minha mãe, com os meus filhos, e aí chega um momento que você não aguenta mais isso. Então a reforma íntima é isso. Identifiquei o problema, agora eu preciso tratar esse problema. Eu quero mudar, porque se eu mudo, as vibrações mudam também. Então, de tempos em tempos eu faço essa reforma íntima. Eu sofri demais com algumas dependências da carne, dependências de carência, dependências afetivas, mas hoje são problemas que eu posso te dizer que estão bem tranquilos. Não posso dizer que é totalmente curado, porque eu não passei ainda por um teste, né? Eu não passei por um teste, mas uma coisa eu sei, hoje eu não tenho a dependência de ter uma pessoa ao meu lado simplesmente para dizer que eu tenho, né? A pessoa que está ao meu lado é uma pessoa que me completa, certo? Então, é isso que eu estou falando. Hoje eu não busco uma pessoa aleatória. Hoje, para estar do meu lado, tem que ser uma pessoa que me completa, tanto espiritualmente, como afetivamente, como de parceria mesmo, né? E antes eu não tinha muito isso, né? Então, a reforma íntima é isso. Lógico, tem muitas coisas para mudar e aos poucos a gente vai mudando. Não se cobre tanto, não se cobre, mas eu tenho que ser assim, eu preciso ser assim. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Primeira coisa, fazer a reforma íntima. Localizou o problema? Identificou o problema? Vou tratar esse em específico. Vou focar nesse em específico. E aí você vai evoluir. Conseguir melhorar nisso, não é da noite pro dia, tá, pessoal? Vocês me desculpem, mas tá um pouco quente aqui. Eu não quis ligar o ventilador nem o ar, porque ia fazer barulho, ia atrapalhar um pouco a gravação. Já tem um barulho externo de lá de fora. É improvisado, tô falando através de um celular. Aqui é um sofá dentro da minha sala. Mas isso é uma das coisas que eu me preocupei, porque nos vídeos anteriores eu estava muito preocupado com cenário, com vinhetas, e não é isso, né? Eu acho que o que vale é a informação que a gente vai levar, o crescimento duplo, né? Meu e seu que está assistindo aí, né? E eu espero que eu consiga alcançar isso. Mas voltando lá. Então a reforma íntima é isso. Se você identificou que você, por exemplo, tem um problema com seu pai, com a sua mãe, esse é um karma já, né? Isso é o karma que você traz de uma vida para resolver
nessa encarnação. É uma escolha nossa, né? Eu preciso resolver uma situação que ficou pendente com aquele espírito. E aí você escolhe, não, então eu quero ser filho dele, filho dela, para que a gente possa resolver essa situação. Por isso que muitas vezes há muito conflito entre pais e filhos, né? Irmãos, são geralmente karmas que a gente veio para resolver. Então, chega com seu pai, conversa com seu pai, conversa com sua mãe, com seu irmão, vamos serenar, né? Como dizem, né? Vamos colocar os pingos nos is. Eu te perdoo pelo que você me fez, eu peço perdão para você, né? Eu quero ter uma vida tranquila do seu lado. Eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu pai, eu te amo, meu filho, né? Ou então você é uma pessoa que fala muito palavrão, né? E o palavrão, palavras pesadas, geralmente são carregadas de energias pesadas, né? E muitas vezes as energias pesadas atrapalham no seu dia e você nem percebe isso, né? Porque é uma coisa tão natural para você isso, que você não percebe, mas sempre está atravacando o seu caminhar, a sua evolução. Por quê? Porque as palavras, elas são carregadas de energia, tudo na vida é carregado de energia. Então a gente tem que trazer sempre energias boas para nós, né? Então a reforma íntima é isso, localizar o problema e mudar o nosso comportamento. Se eu sou uma pessoa egoísta, vamos trabalhar um pouco o desapego, vamos trabalhar um pouco a parte de doar, né? Doar o seu tempo, doar até mesmo em dinheiro, né? Que a gente está encarnado aqui e aqui nesse plano funciona o dinheiro, né? Então muitas vezes você doando, trabalhando o desapego, né? Para que você melhore naquele ponto que te incomoda, né? Porque não adianta eu apontar um defeito da pessoa. A pessoa tem que entender que aquilo faz mal para ela. Não adianta falar que faz mal para ela se ela não sente que faz mal para ela. Ela tem que localizar. Então, a partir do momento que você localizou aquilo que te faz mal e você tem a intenção de mudar, mesmo que você não consiga no primeiro momento, mas não desista, porque assim, logicamente você pode ter dificuldade em mudar no primeiro momento. É natural que isso aconteça por outros motivos que a gente vai falar mais pra frente em outros vídeos. Mas assim, a partir só do fato de você se predispor a mudar, a espiritualidade já vai te ao seu auxílio para que você possa iniciar essas mudanças, né? Essas mudanças que te atrapalham. E você vai entender que a partir do momento que você conseguir dar pequenos passos ou grandes passos ao longo do tempo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir outra pessoa diferente, né? Melhor nesse aspecto, e já vai começar a pensar, bom, agora eu vou partir para esse outro ponto. Porque mudar tudo de uma vez a gente não consegue. É difícil a gente mudar tudo de uma vez. Então a gente vai mudando aos poucos. O importante é ter uma evolução, mesmo que gradual, mas nunca parar, né? Sempre estar tentando ser um ser humano melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser um marido, uma esposa melhor, né? E tratar todo mundo com cordialidade. Isso vai fazer bem não só para as pessoas, não só para o âmbito que a gente vive, mas para nós mesmos. A reforma íntima basicamente é isso. E esse é o primeiro vídeo. Eu queria agradecer você que ficou até agora aí. Vou te pedir que se inscreva no nosso canal se você gostou, ative o sininho e aí a gente vai estar voltando em breve com um outro vídeo, né, falando de outros temas, e eu conto com você. E se ficou alguma dúvida, se você quer deixar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e a gente vai responder as suas perguntas. Se puder, a gente vai fazer um vídeo em cima dessas perguntas e vamos trocar muita experiência a partir de agora, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Namastê e até a próxima.